Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado da Aline, né? Cadeira cativa, não precisa mais de apresentação. Né? Já veio aqui quantas vezes? 15 já, né? Não sei, mas não é tudo isso não. Isso. Você está vindo com óculos diferentes. É o mesmo? É isso mesmo. É diferente. Viu? Eu sou uma pessoa que repara as coisas. Falei, cada vez que ela vem na Academia da Alma com óculos novo, lançando moda, entendeu? Muito bem, estamos aqui no desafio de falar sobre a disciplina da adoração, né? E hoje um texto assim bem puxado, né? Um texto puxado no sentido de que eu considero um texto muito duro, né? Você já pode dar um spoiler de que o texto é duro. É verdade. Mas também está aí na descrição do vídeo, né? Isaías capítulo 1, versículos de 10 a 17. Então, antes da leitura, eu até queria fazer uma retrospectiva e dizer por que nós escolhemos esse texto. Então, nós começamos lá, a Lúcia aceitou o desafio, né? Veio aqui, ela disse também, tá bem, aquele convite ao vivo, como é que eu não ia aceitar, tal. Eu que tive que cortar ela, porque senão a gente ficava aqui 1h30, ela que inverteu as perguntas, queria fazer comigo, eu falei, Lúcia, para com esse negócio, não é? Você está mudando os papéis aqui, não é isso, vou te convidar mais não. Então, nós falamos da dificuldade que é adorar só a Deus, né? Porque a disciplina da adoração parece fácil, mas ela tem várias complexidades. Segunda coisa, nós falamos de tratar Deus como prioridade, foi com o Jonathan, de amar com todo o nosso coração, alma, força e entendimento, né? Estilo café. Isso, aprendi isso com o Isley. No terceiro encontro, falamos da relação entre adoração e serviço, estive aqui com a Cíntia, isso. E o último encontro, estive aqui com o Lucas, presbítero Lucas, falando sobre essa questão de adoração comunitária e adoração individual, né? E hoje nós vamos falar sobre a relação da adoração e a vida do adorador, né? É só começar a cantar que Deus aceita? É só ler a palavra que está adorando? Ou tem algo mais? É sobre isso que a gente vai falar. Então, o texto de Isaías 1, de 10 a 17. Eu vou fazer a leitura. Antes da leitura eu vou orar. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de a estudarmos, de aprendermos com ela e pedimos que assim seja, por Tua graça, por Tua misericórdia, né? Que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude, nos instrua, e abra o nosso entendimento mesmo, para que a gente possa compreender o modo da nossa vida, de acordo com a Tua vontade, para que a gente de verdade seja um adorador que agrada ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías 1, de 10 a 17 diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requeriu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atender a justiça, repreender ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Muito bem. Vale lembrar que esse texto foi escrito para o povo de Deus, né? E ele começa com uma expressão interessante: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do Senhor, povo de Gomorra. Se você bem sabe, Sodoma e Gomorra já havia sido destruída séculos antes, né? Quando Abraão e Ló se separaram, seu sobrinho Ló estava lá,
aquela história toda, né? Você conhece. Então, o simples fato de Deus se dirigir ao seu povo usando as expressões Sodoma e Gomorra, é para dizer que a prática do povo não estava boa, né? Então, é por aí que a gente vai caminhar. Bem, então, perguntinha para a doutora Aline. Muito bem. Agora sou eu que vou puxar esses dentes. Sem anestesia. Oh, meu Deus. Então, todas as vezes que nós falamos das práticas espirituais, né, das disciplinas, nós incentivamos as pessoas a praticarem, né? Então, falamos da meditação, medite, fizemos até aqueles exercícios, né? Sim. Foi sua primeira participação ali, né? Quando teve você, Ismael... Isso. Washington. Ih, ó. Então, nós falamos de oração, incentivamos a orar, falamos de solitude, incentivamos a ficar sozinho, falamos de... E assim foi, né? E agora, nós chegamos na adoração. Nós também estamos incentivando as pessoas a adorarem a Deus. Mas, de alguma forma, parece que essa é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais exigente que as demais. Está correta a minha compreensão? O que você acha a respeito disso? Não, está correto, sim. Quando a gente pensa, né, em adoração, a gente tem que pensar que é aquilo que eu estou colhendo como fruto, né? Então, assim, você entender que você precisa ter toda uma prática de confissão de pecados, oração, solitude. Tudo isso vai fazer com que eu consiga ter uma adoração perfeita, sã, agradável a Deus. Se eu não tenho essa práticas, né, na minha vida contínua com consciência, eu não vou conseguir, né, ter essa postura de adoração verdadeira para Deus, né? Então eu acho que se torna complexa porque eu preciso ter vários fatores para alcançar essa adoração, né? Que para Deus vai ser agradável. Acho interessante você falar colhendo com relação à prática da adoração, achei bem legal mesmo, porque eu falei assim, colhendo, mas não é plantando, você estava falando, falei, mas não é plantando, mas de verdade parece colher é a melhor palavra, porque assim, ela não é o início, ela é o resultado. É isso que você quis dizer, né? Isso. Então, eu tive uma vida de oração antes, eu confessei meu pecado antes, então isso já aconteceu antes. Então, quando eu me coloco agora numa adoração comunitária, né, vamos dizer assim, eu estou colhendo o que eu já plantei da minha vida com Deus. Isso mesmo. Porque o sentido, né, de todas as práticas é que você consiga realmente alcançar alguma coisa, né? E esse alcançar é a adoração, né? Então, assim, você consegue... Glorificar a Deus com todo o seu ser, né? Com tudo, né? Verdadeiramente, né? E eu acho que se você não tem essas práticas, você não consegue realmente entender, né, o que é adorar. Né? Eu até já falei algumas vezes no culto que a adoração para alguns vai ser o resultado da semana, né, daquilo que teve com Deus, mas também pode ser o ponto de partida para outros, né? A gente pode estar trazendo um visitante. Sim. Ele não orou, não teve solitude, não teve confissão, vai ser a primeira experiência dele com Deus. Aí tem um olhar diferente, né? Como nós estamos falando aqui da prática da espiritualidade, nós estamos focando mais em você que já é discípulo, né? Já está na caminhada. Bem, legal. Vamos lá olhar para o versículo 11, eu já falei da bronca que ele deu no 10, chamando o povo de Sodoma e Gomorra. No versículo 11 ele diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Né? A pergunta de que me serve? Nem Deus está vendo utilidade naquela reunião, né? E a pergunta é, por quê? Eles entraram no modo automático? Qual é o problema aqui que Deus está apontando nessa adoração, né? Nesse serviço? É realmente esse modo automático, né? Eles estão reproduzindo alguma coisa, mas na verdade não tem nenhum sentido, né? Na verdade não tem sentido nem para eles, né? Imagine para Deus. Eles estão fazendo algo que nem sabem o que estão fazendo,
para que estão fazendo. Até, eu acredito que sabe para quem, mas para quê, né? Então, assim, tem uma história, né, assim, que minha colega conta, que, assim, que tinha um padre, né? E esse padre, né, numa cidade pequena, né? Então, toda vez que as pessoas chegavam na igreja e ele estava em oração, ele tinha um gato, e esse gato estava amarrado pelo rabo. E as pessoas chegavam lá, eles estavam em oração, tal, as pessoas saíam, né? Nunca ninguém perguntou o porquê que aquele gato estava amarrado pelo gato. Pelo rabo. Pelo rabo, o gato amarrado pelo rabo. E toda vez que chegava na igreja, eles, né, no momento que ele não estava em oração, o gato estava passeando pela igreja. No momento de oração dele particular, ele amarrava o gato. E aí ele faleceu, né, ele morreu, e as pessoas começaram a ir nessa paróquia e pegava o seu gato, ia rezar e amarrava o gato pelo rabo, porque eles entenderam que aquele gato estava amarrado porque tinha a ver com a reza. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Ele simplesmente amarrava o gato, porque o gato, por ser dele, queria ficar subindo em cima dele e atrapalhava ele na reza. Entendi. Então, ele só fez isso. Mas as pessoas começaram a reproduzir aquilo. Então, é o que o texto fala. As pessoas estão reproduzindo e, de repente, nem sabem o porquê. Né? Apenas estão fazendo holocausto, estão, né, assim, fazendo tudo que eles sabiam, né, que escutaram, que viram, mas, na verdade, né, o que realmente era para ser feito, que era ter consciência, eles não tinham. Então, faziam de forma automática, sem pensar, sem realmente avaliar. É isso mesmo que Deus quer? É só isso? Né? E, na verdade, Deus o tempo todo fala sobre transformação, né? Ele não fala sobre o que você faz. Sobre a regra. Né? Isso é mais importante do que a tua vida. Não, a vida é mais importante, a transformação é mais importante. Até porque ele já tinha dito lá atrás para Saul que a obediência quer e não sacrifício, né? Sim. E as pessoas continuavam no sacrifício, apenas. Mas quando a gente pensa assim, trazendo para a nossa vida, né? Você contou a história, eu falei assim, caramba, isso vale para nós hoje. A gente pode entrar no modo automático? E se sim, assim, por que a gente entra nesse modo automático? Se a gente sabe que ele é prejudicial, que não serve para nada, mas por que a gente corre risco se a gente entra, né? Eu acho que essa é uma vigilância o tempo todo. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa estar vigilante mesmo com as nossas práticas, né? Realmente assim, que a gente entenda e fala assim, não, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o sentido para a minha vida? O que realmente isso vai produzir na minha vida? Né? E eu acho que essas questões a gente acaba não mais se questionando, avaliando, a gente, né, assim, a gente lê a Bíblia, mas lê apenas a Bíblia, a gente não tira aquele... Mas o que Deus falou para mim? Né? O que realmente... Né, uma coisa que a gente sempre fala, assim, quando a gente lê, aonde que eu estou dentro desse texto, né? Nessa hora. Porque eu posso estar lendo o texto, mas a Bíblia não está me lendo, né? Isso. E a gente fala o tempo todo sobre isso. É que realmente, às vezes, a gente... Né, ou uma solitude, tá? Eu estou na solitude, mas, na verdade, terminou e eu falei assim, mas o que eu... aprendi, o que eu entendi que eu preciso melhorar ou transformar. Né? Eu acho que a gente acaba fazendo apenas para dizer assim, sabe, estatística, né? Olha, eu tantas horas por dia, não sei o quê, orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, mas o quanto realmente eu fui profundo, né? Eu acho que até mesmo, você já falou, né? Você fala sobre isso, sobre mergulhar, né, na superfície, né? Na verdade, a gente fica ali, né? Fica, na verdade, nadando na superfície, né? E, na verdade, a gente precisa mergulhar, né? E é verdade. Eu acho que eles acabaram só ficando ali na superfície, praticando. E a gente faz isso em muita coisa, muita coisa. Quando você usa a pergunta do porquê, eu acho muito interessante. Embora eu confesse que eu acho muito perigosa a pergunta. Vou dizer por quê. Porque às vezes a gente tenta encontrar razão, e como eu sou pastor e lido com gente em crise, às vezes a pessoa diz assim, pastor, estou lendo a Bíblia e não vejo razão nenhuma, parei de ler. Não. Até para ficar bem claro isso, né? Quando a gente fala desse se questionar, não é para você parar,
talvez é mudar a forma. Pedir ajuda. Porque assim, é igual... Eu não sei, nada de dentista, né? Então vou falar de musculação. Às vezes você faz o mesmo exercício, o músculo acostuma, né? E as pessoas perguntam assim, dona de casa pergunta, né? Ué, eu caminho em casa, já contei no relógio, eu dou 10 mil passos, por que não é considerado uma atividade física? Porque não é considerado uma atividade física. Por que não é? Porque o seu corpo está condicionado àquilo. Então, você pode dar 15 mil passos, mas não exigiu em nada do seu corpo. Então, não teve crescimento de massa muscular nenhum. Só teve ali uma atividade diária que o seu corpo já está completamente condicionado. Então, a gente percebe isso quando faz musculação. Você tem que aumentar a carga, mudar o nível de repetição, né? Ou você trabalhar até a falha. Então, o que a gente está falando poxa, eu estou fazendo a leitura da Bíblia. Eu faço a leitura da Bíblia há 30 anos, um exemplo. Poxa, mas eu não tenho aprendido muito, eu só tenho lido. Então, muda. Né? Faz uma leitura com Bíblia de estudo, não é parar de ler a Bíblia. É isso, né? Claro que não. Assim, até mesmo a vida não é fuga, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Se existe alguma coisa que vamos lá, que está desconfortável, não adianta eu fugir. Eu tenho que achar maneiras positivas para ser estimulado. Para transformar. Para transformar. Então, isso é na Bíblia, é da nossa vida. A gente precisa sempre se estimular. Precisamos de ajuda às vezes, né? Precisamos de alguém que sente do nosso lado, né? Mas assim, precisamos também às vezes, não precisamos de ajuda, mas precisamos realmente mudar a forma da minha exigência, de repente, ou minha falta de exigência, né? Às vezes o que está me atrapalhando também não tem nada a ver com o espiritual. Não, Às vezes é uma noite de sono mal dormida, né? Então a gente precisa ter essa avaliação. Mas quando você falou das motivações, até uma questão aqui, continuar nessa questão do automático, que eu acho que ela é muito importante, que eu acho que ela é muito real para nós, né, o automático. Então você falou de fazer para estatística e tal, mas às vezes eu posso entrar naquela de eu tenho que fazer porque não tem ninguém para fazer. A pessoa se sentindo o dever de fazer, porque aí eu fico pensando assim, será que alguém aqui, um sacerdote, estava entregando um animal porque era o dia de entregar o animal, mas ele nem queria estar ali, mas ele foi obrigado por função? E aí eu penso em todo mundo que está em alguma área na igreja, né? Às vezes está no louvor, está na direção do culto, está em mídias, de que talvez pessoas que estejam envolvidas no serviço durante a adoração acabem fazendo no automático. Também não tem essas portas? Tem, mas eu não sei se eu sou assim, mas penso muito diferente em relação a isso. Porque, para isso mesmo. Porque, pastor, eu sempre questiono essa postura. Porque a vida, né, o automático é a rotina, né? A gente está falando do automático é a rotina, né? Aquilo que a gente vai fazer. Faz direto. Direto. E a gente vê assim, gente, a nossa vida é uma rotina, né? Em todos os lugares. Cabe a mim entender que tem que ser prazeroso. Eu tenho que buscar esse prazer, não é o outro. Não é a igreja ou a situação que vai me dar prazer. É eu entender que eu estou ali por prazer. Apesar de estar cansada, apesar de realmente, poxa, não, né, assim... Estou com problema. Com problema. Apesar disso, eu tenho que buscar. Porque é aí que a gente volta nesse ponto da adoração. Sim. Né? É você entender que, assim, eu preciso ter prazer, buscar esse prazer. Porque que não existe vida separada, mas minha vida fora da igreja, eu não executo coisas até que eu não quero fazer. Né? Às vezes uma dona de casa não quer fazer um almoço, mas ela tem que fazer porque o filho vai chegar, ou o esposo, mas ela tem que fazer. E ela vai fazer com raiva, ela vai, né, não vai fazer, vai deixar de fazer, então, ou eu que trabalho, eu tenho coisas que eu tenho que fazer no trabalho, não, eu não quero fazer isso, não vou fazer. Não é assim, a gente acaba fazendo as coisas, porque é necessário. Mas eu preciso entender que eu preciso glorificar a Deus em tudo. E aí entender que eu posso fazer, mesmo sendo uma rotina, mesmo sendo cansativos, eu preciso tirar isso
do simples automático, aquilo que eu faço sem pensar. Eu acho que a gente precisa transformar nossa mente para realmente entender que tudo tem que ser bom. Não quer dizer vamos dizer, fácil, que não vai ter problema, que não vai ter momentos que né, vamos estar mais cansados, mais tristes. Não, mas são momentos. Não pode ser uma continuidade de sentimento que afasta você de Deus. Eu acho que o que nos ajuda, quando você estava falando aí, você falou da busca pelo prazer, e eu fiquei pensando assim, caramba, mas como é que eu busco prazer se é um serviço? Aí eu lembrei, mas é um serviço ao meu pai. Então, o que me faz mudar essa perspectiva e não entrar no automático é eu cuidar do meu amor por ele. Né? Isso aí. Porque se eu não cuidar do meu amor por ele, vai ser só serviço pelo serviço. E aí, eu corro risco sim, no meu trabalho, de fazer coisas só porque podem não estar em nada relacionadas a Deus, né? Mas quando eu faço as coisas para Deus, eu preciso entender que essa base, né, o amor, é o resumo dos mandamentos, amar a Deus em primeiro lugar, né? Ele é a base de todas as coisas. Bem, mas esse nível de insensibilidade que a gente percebe aqui no texto, ele parece ampliar. Os versículos 12 e 13, eles são um tanto aterrorizantes para mim, né? Diz assim, Deus falando, né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então aqui saiu da esfera do automático e entrou na esfera do pecado associado com a adoração, né? Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Como é que é possível chegar a esse nível, né? Agora nós não estamos falando. A sua resposta foi buscar prazer, tá? No automático. E agora? Agora é o contrário. Agora é você realmente, né, se atentar ao pecado, né? Não realmente se conformar, né, com aquele pecado, com aquilo que você tem de errado. Esse cara nem tá vendo mais, tá pecando, né? Pra ele já tá comum, né? É tanta coisa que a gente... E aí, como é que faz quando já tá comum? É o que eu falo, relacionamento com Deus. Porque quem é que vai abrir meus olhos para o pecado, né? Assim, o Espírito Santo tem que estar em mim, eu tenho que ter esse relacionamento para que eu possa ser realmente uma pessoa que alguém, não é o vizinho, é dentro de mim. Opa, eu falei coisa errada, eu me comportei errado, eu não consegui ver, mas agora estou vendo, porque não é ali em si, né? Eu não vou conseguir, sozinha, né? Essa dependência a gente sabe que a gente tem de Deus mesmo, dele abrir nossos olhos e a gente o tempo todo buscar, né? Esse olhar mesmo espiritual de eu preciso estar atenta às coisas que eu faço, às coisas que eu falo, às coisas que eu estou vivendo, né? Como algo que se é pecado para que eu não faça mais. Tem no mínimo 3 possibilidades, né? Ou Deus abre os meus olhos, ou Deus abre os olhos de alguém perto de mim, né? Eu estou em pecado, Deus fala com a Aline para falar comigo. Eu lembrei de Natan e Davi. Davi tinha cometido adultério e não tinha percebido, né? Então Deus falou com Natan para Natan falar com Davi. Então, embora eu não tivesse relacionamento com Deus, né? Vamos pensar assim, você tem, então Deus falou contigo para falar comigo. A gente vê isso biblicamente. Ou Deus vem da paulada direta, né? É o que a gente... Que é esse caso aqui. Que é o caso, porque na verdade às vezes você vê, fala o tempo todo da Bíblia, né? Sobre coração puro, sobre se afastar do pecado, fala sobre os pecados, quais são os pecados, porque é impossível a gente chegar, né, num nível, né, como crente, eu acho, até a pessoa que chega hoje, ela já chega falando, eu sou pecador, ela sabe que ela está errada. Ela pode até não identificar tudo, mas ela sabe. E nem tem uma definição clara, mas ela sabe o que é pecado de forma geral. Em geral. O mundo sabe. Ele pode até dizer que não é, mas ele sabe. Que eles estão contra alguma coisa, né? Vamos dizer assim. E, então, assim, eu fico vendo assim, como realmente a gente acaba realmente se acostumando
com o pecado, com, né, os prazeres, e a gente vai deixando, né, se aos poucos, ninguém chega e faz uma coisa imensa, não, aos poucos, né, a gente vai deixando. Minha mãe falava uma coisa muito real, né, ela falava assim: Aline, a vida é assim, tem um abismo na sua frente, só que eu estou falando para você, olha, não, aquilo ali não é legal, mas você fala, não, mas deixa eu ver se não é legal. Aí você vai perto do abismo, né? Você vai chegando cada vez mais próximo da beirada do abismo. Só que na hora que você percebe, você já caiu ali dentro. E agora para você subir? Você pode até subir, mas você vai subir manchada, né? Cheio de arranhões, né? E com muito mais dificuldades para resolver. Então, assim, na verdade, a palavra de Deus fala, então, para que vocês vão ter lá? Né? Tipo assim, adultério, para quê? Né? Falar mal do irmão, para quê? Uma curiosidade perigosa, né? Não é isso? Para que confusão na igreja? Você falou do abismo, eu vi um vídeo, eu passei mal de ver o vídeo, aí eu fui mostrar lá em casa, né, para a Rosinha e para as crianças, porque eu fiquei passando mal. Depois você pode até procurar na internet aí, mulher que cai da cachoeira. Ela estava com uma câmera aqui grudada ela estava fazendo caminhada, trilha, ela chegou numa cachoeira, acho que 15 ou 20 metros, não lembro a altura, né? E ela chega bem na beiradinha para olhar. E ela escorrega. E aí você vai vendo ela cair. O que acontece? Quando ela caiu e ficou assim por baixo de uma pedra. Então ela não conseguia levantar. E eu fico assim, porque fica... Aí eu fico assim, meu Deus, ela vai morrer. E aquilo assim, é agonizante. De repente, a salvação é que tinha alguém fazendo trilha que passou e tirou ela. Viu. E ela também, acho que nem tinha condição de sair, porque ela quebrou perna, quebrou braço, não sei o que. Ela nem conseguia nadar, né? Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, pra que essa mulher? Eu virei para as crianças logo e falei, por isso que o papai fala, para não chegar na beira. Porque, cara, então, a gente às vezes flerta muito com o pecado, né? Acho que posso, não, a distância... Isso né? Não impacta a minha adoração. Não vai, eu tenho controle, né? A gente, oh meu Deus, pequenez demais. Quando eu quiser parar isso, eu paro. Isso, não, pode deixar que vai ter aqui. É o cara que fuma, o cara que bebe, o cara que trai, todo mundo tem a mesma desculpa. Não, quando eu quiser parar, eu paro. Sim, é verdade. E aí vai brincando, vai se tornando insensível. Não tem a visão, porque aí já está afastado, né, realmente da presença de Deus, né? Assim, na verdade, ele não está buscando aquilo, e ele não tá conseguindo. Deus está ali, está demonstrando, está falando, mas ele mesmo não consegue mais perceber. Coisa séria, né? Muito Palavra seríssima. Vamos continuar. Vai piorar um pouco. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, achei muito interessante Deus virar para as pessoas e dizer assim, eu não estou olhando mais, não estou escutando. E aí, perguntinha para aquele filho rebelde. Então, é melhor não adorar. É isso? Claro que não, muito mais fácil, né? O que a gente falou, né? Muito mais fácil fugir. O caminho mais fácil, né? Não. O que eu estou fazendo de errado? Né? O que eu preciso melhorar? Né? Aonde que eu tenho que me aprofundar? Né? Porque não quer dizer que às vezes as pessoas podem também achar assim, então eu faço tudo de errado. Não. Às vezes é uma coisa, às vezes é alguma coisa que tem que ser melhorado. E é isso mesmo, né? Assim, a palavra de Deus é esse processo o tempo todo, né? Dia a dia. De você falar assim, é uma oportunidade que a gente tem todo dia de acordar e falar assim, poxa, eu posso fazer diferente de ontem e melhor, né? Porque eu tenho esse Deus que vai me guiar. Então, é dessa forma, é você olhar e falar assim, tá errado, né? Tem coisas erradas e eu preciso consertar. Sabe o que é interessante? Porque assim, Deus está falando para o povo, né? 1 milhão de pessoas. E ele não diz assim, Aline, eu estou chateado porque você tem brigado com o Lico. Fábio, eu tenho chateado porque você contou uma mentira. Ele não entra no detalhe do pecado individual. Ele fala assim, tá todo mundo com problema. Eu acho isso muito bacana, porque o que acontece? Deixa eu tentar explicar.
Porque quando às vezes eu falo para as pessoas querem uma receita. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Deus não diz. Ele só diz assim, está errado. Porque quando você fala de eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar, eu tenho que refletir, esse é um trabalho meu, não é um trabalho de Deus nem trabalho dos outros. E a gente está numa geração que quer tudo pronto, né? Percebe isso? Concorda? Assim, às vezes a gente... eu não quero isso aqui não. Vai lá e refaz. Mas refaz o quê? O que você não gostou? Não, Deus não diz. Então, isso mostra que Ele exige de nós uma autorreflexão muito madura a respeito da nossa vida, né? É verdade. Eu acho que o tempo todo a gente precisa disso, né? É um autoconhecimento, autorreflexão, né? Para que realmente a gente consiga uma transformação, né? E isso é necessário mesmo. E a gente acaba, né, como essa geração que foi criada por pessoas, né? Então, assim, que na verdade acabam protegendo, né, essa geração de como mãe ou como pai, meu filho, né, não pode errar, meu filho, né? Então eu acabo fazendo com que essa geração fique como? Não, eu nunca consigo me autoavaliar, porque fica imaturo, né? Porque eu preciso, né, do outro que sempre está do meu ladinho, né, cuidando de mim, né? E na verdade, quando Deus, e assim, como você falou assim, quando Deus fala, né, o povo está errado, também acho uma coisa interessante, porque ele não fica assim, não sou eu, é você, não, cada um se avalia. Isso aí. E o que pode mais... até ter alguém ali que não tinha programa, né? Mas o que impacta é assim, gente, quando eu li, eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa pode estar na igreja, né? Quantas pessoas, né? Como eu, né? Assim, com pecados e influenciando a vida comunitária. Porque, assim, como você falou, pode ter, assim, uma pessoa ali, não sei, né? Meu irmão do meu lado. Um casal, Ananias e Safira. Isso, pô. E aí, eu, né? Assim, acostumado com o meu pecado, acostumado com as minhas práticas erradas e tal. E aí, eu assim, isso é pra gente realmente, isso pra mim é peso. Falar assim, meu Deus, o que eu faço impacta a comunidade. Isso. Mas as pessoas não pensam assim, né? Então, como você falou, eu faço uma fofoca, mas assim, não tem nada demais. Eu falo mal do meu irmão, não tem nada demais. Essa é a frase que vale a pena repetir, né? O seu pecado impacta a comunidade. A comunidade, E eu fiquei assim, né? Isso realmente traz um peso. É verdade. Né? Bem, vamos lá para o versículo 17, para a gente caminhando para o final. Versículo 17 diz: aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Embora a gente possa traduzir todas essas palavras como fazer alguma coisa, na verdade todas essas expressões elas apontam para um relacionamento com Deus, né? Sim. Seria isso, né? Então a gente pode deduzir de que o pecado que o povo estava cometendo talvez não estava ligado ao culto, mas estavam ligados com coisas antes do culto, né? De não fazer o bem, não agir com justiça, não repreender o opressor, não defender o direito do órfão e não pleitear a casa das viúvas. Né? Olha que coisa, tudo isso aqui parece ação social, mas se não feito, impactou tudo aquilo que eles faziam dentro do templo e Deus disse assim, eu não quero, porque vocês não estão fazendo aquilo outro, né? Então a gente pode entender que essa adoração é um conjunto, né? Antes, como a gente falou lá no início, é colher o que plantou, né? Isso mesmo. A gente entender que a gente só consegue ter esse fruto do Espírito Santo, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que é a paz, a alegria, né? Assim, então, esse cuidado, esse amor, né? A gente só consegue fazer tudo isso se a gente entender que a gente precisa de todo aquele contexto de intimidade com Deus, né? Aquelas práticas com Deus. E aí sim, eu vou ter uma adoração perfeita no sentido de estar querendo... Agradável a Deus. Agradável a Deus, né? Porque não quer, é uma coisa que a gente também é necessário falar, que às vezes, então não posso
ter pecado. Então, é impossível então adorar. Não é isso. É o processo de entender que eu tenho pecado e vou resolver os meus pecados, né? Para que eu possa ter realmente esse fruto. Então, quando eu consigo entender que eu preciso resolver as minhas coisas, que eu preciso ter uma intimidade com Deus, eu vou conseguir ter essa adoração com os frutos do Espírito Santo. Né? E aí eu vou conseguir ter um olhar para os órfãos, para as viúvas. Eu vou conseguir ter esse olhar de amor, de paz. Porque quantas vezes a gente vê questões, né, que a gente coloca como, né, humanas, exemplo, alguém que precisa de alguma coisa, mas aí a gente vê, a gente acha que aquela pessoa não precisa. É um olhar, né, que a gente não consegue ter de amor. É um julgamento, né? Porque a gente não consegue, né? E quantas questões que a gente fala assim, né, que causa uma inimizade. Porque a gente não teve olhar de paz. Sim. Porque não teve fruto, né? Então, assim, se a gente entender que as nossas atitudes são atitudes que devem ser para adoração, né? Para que Deus olhe para a gente e fale assim, nossa, né, esse fruto está aparecendo. Se a gente não consegue entender isso, a gente realmente precisa mudar certas coisas na nossa vida, né? Então, eu sempre falo, né, que eu falo de frutos, mas eu acho muito interessante mesmo, como cristã, se eu não consigo, né, se ter frutos bons, né, assim, né, então minha prática está errada, né? Isso. E aí eu preciso identificar, né, para ter esse olhar aí de paz, de amor, né? Então, os frutos mesmo do Espírito Santo. Muito bem. Eu vou fazer minhas considerações finais, você fala as suas depois, tá? Eu gosto de fazer esse resuminho aqui, porque eu acho que é aquela recapitulação que a gente aprende mesmo, fixa, né? O que discutiu, o que aprendeu. Então, hoje a gente aqui falou sobre adoração como um resultado, né? Resultado de uma vida, de um relacionamento já com Deus. Você usou a palavra colher, achei muito boa. A gente tem que ter cuidado com o modo automático. Então, a gente corrige o modo automático buscando prazer em Deus, que está no amor a Ele, né? Então, eu busco glorificá-lo, então eu resolvo esse modo automático, então nunca é do mesmo jeito. Mas se tem pecado, eu só resolvo com relacionamento com Deus. Se eu não estou conseguindo enxergar, eu preciso pedir a Deus para alguém me ajudar. Mas é preciso, que senão não dá certo. Porque senão o Senhor não escuta mesmo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a minha adoração pode não estar produzindo nada. E fica para mim essa ideia muito clara de que a adoração, ela não é só ela é o resultado mesmo, né? A minha vida com Deus, ela é vivida no dia a dia, né? Na minha adoração individual, quando eu oro, quando eu medito, quando eu confesso, quando eu estou sozinho. E aí, quando eu estou nessa adoração comunitária, ela é um reflexo de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu não posso pensar que a minha adoração é só chegar ali, vou levantar a mão. E arrepiei hoje, hein? Foi forte. Não é isso, né? Então, ela é o resultado. Bem, essas são as minhas considerações. Suas? Não, é isso mesmo, mas falar que é um resultado possível. Ah, né? isso possível. Aí. Bacana. Eu acho que, né? Não é para pós-graduado. Não é. Não é só para alguns, né? É para todo mundo. Para o povo, o corpo de Cristo. Isso me fez lembrar da palavra de Jesus para a mulher samaritana lá em João 4, né? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura. Ele está à busca, como se tivesse uma placa, né? Contratam-se adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aí você, opa, eu quero ser esse aí, né? Verdade. Muito bem. Vamos encerrar. Aline, você ora para nós? Ora, claro. Amado Deus, eterno bendito Pai, te louvamos por ter esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, conhecendo mais de Ti e entendendo, Senhor, o que é a prática da adoração. Faça, Senhor, da gente servos fiéis e que possamos, meu Pai, continuar nessa caminhada, Senhor, sempre para o alvo que é Cristo Jesus. Obrigado por esse momento, por essa igreja, Jesus, que faz com que a gente aprenda, meu Pai, cada vez mais viver em comunidade, colher os frutos, meu Pai, do Espírito Santo, que faz com que a gente aprenda, meu Pai,
a te amar cada vez mais. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom conversar com você, hein, Aline? Está convidada a voltar outras vezes. Bem, assim encerramos mais uma Academia da Alma. Até semana que vem. Tenha uma boa noite, né? Deus te abençoe. Tchau.